tudo bem? Namastê, sejam todos muito bem-vindos ao meu consultório virtual. Aqui nós vamos falar sobre os sintomas de síndrome do pânico, transtorno do pânico. Eu gostaria de dizer que nós temos a síndrome do pânico e nós temos crises de pânico, né? Qual é a diferença entre uma síndrome do pânico, que já se transformou num transtorno psicológico, da crise de pânico? Algumas situações podem nos causar uma crise de pânico, não é? Situações muito desconfortáveis em que os sintomas se afloram. E quando isso se repete, se torna uma constante na nossa vida, aí sim nós podemos dizer que nós temos um transtorno psicológico, nós estamos sofrendo da síndrome do pânico, o transtorno do pânico. Entendendo que ansiedade é algo que todos nós vivenciamos, então uma crise de ansiedade, né? Porque o transtorno do pânico, as crises de pânico, a síndrome do pânico, ela advém dos transtornos de ansiedade. E sentir ansiedade nem sempre é um transtorno, tá? Todos nós nos sentimos ansiosos em alguns momentos da vida, algumas vezes mais, outras vezes menos. O que não pode acontecer é que estejamos ansiosos o tempo todo. Não é? Então, isso se torna uma psicopatologia, se torna um problema na nossa vida. Eu acho que todos os graus de ansiedade, ou quase todos os graus de ansiedade, não são muito benéficos, mas fazem parte do nosso aprendizado, tá? No contexto terapêutico transpessoal, nós consideramos a ansiedade algo que advém, né, de uma personalidade com a qual nós convivemos, que é uma personalidade que nós temos muito voltada a si mesmo, né, voltada ao medo. Não é? O que é ansiedade se não medo? Você tem medo do que virá, medo daquilo que você desconhece. E nós vivemos numa sociedade medrosa, e medo é sinônimo de egoísmo no sentido de se sentir sozinho, eu e o outro se torna um adversário na nossa vida, o ambiente se torna um adversário, tudo é adversidade, e nós passamos a nos preocupar o tempo todo, não é? Como nós vamos vivenciar o mundo sem nos sentirmos tão inseguros diante da vida, diante das situações. É como se a ansiedade é aquela sensação de estar o tempo todo em perigo, né? Uma sensação de medo, uma preocupação com o amanhã. E quem não está, né? Então, é óbvio que sentir ansiedade faz parte do nosso ser, da nossa experiência aqui na vida, e em alguns momentos nós nos preocupamos. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu fico um tanto ansioso. E é tão bom quando a gente não consegue não ficar tão ansioso, né? As coisas fluem com mais naturalidade, né? Eu fico ansiosa quando eu vou encontrar com alguém, eu fico ansioso quando eu saio no trânsito, aí vem, né? Se você for catalogar tudo aquilo que te traz ansiedade, já é um bom começo. Então, procure escrever todos os momentos em que você se sente ansioso, e veja qual é o seu grau de ansiedade. Então, esse é um bom começo. Eu me sinto ansioso no trabalho, eu me sinto ansioso no trânsito, eu me sinto ansioso em casa, eu me sinto ansioso em todas as situações possíveis e imagináveis. Então, você está com um transtorno de ansiedade. Não necessariamente uma síndrome do pânico, né? Pode não ter chegado ao pânico, mas você está caminhando em direção a algo que não é benéfico para a sua vida, né? Te tira a qualidade de vida. Mas então vamos lá, voltando para a síndrome do pânico, que é o que nós estamos focados nesse momento, crise do pânico. Então, às vezes nós temos uma crise de pânico.
Você pode ter uma crise de pânico numa situação muito complicada, de pavor mesmo, sei lá, uma situação de perigo real, não é? Então, aí é natural. E por que você tem essa crise de pânico, né? O que é a crise de pânico? É o seu corpo respondendo numa situação de perigo. Você está de frente para um urso não, vamos por... Ou pode ser um urso, tá? Um urso selvagem, enorme. Ele vai te atacar. Vem o medo, é reação emocional, é da nossa animalidade. O que acontece? O corpo ele reage. Ele reage porque ele quer nos ajudar. A gente dá um sinal para o corpo, perigo, 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 né? Soa o alerta de perigo. Então, ele promove uma liberação de hormônios para que a gente possa enfrentar esse perigo, tá? Então, os sintomas do pânico são muito a ver, são exatamente os sinais do corpo te dizendo, vai lá, ou sai correndo, ou enfrenta esse perigo, ele te prepara, né? Para que você possa se munir de recursos físicos para enfrentar esse perigo, é a sua sobrevivência, não é? O corpo não quer morrer, então ele quer sobreviver, ele vai te trazer recursos para isso. Então existe uma série de liberação de hormônios que trazem todos os sintomas, não é? Falando, aí quando isso é constante, o que se torna um transtorno do pânico, a síndrome do pânico, aí sim é um problema sério que precisa ser tratado e nós vamos falar um pouco a respeito dos sintomas do pânico, não é? Então aqui olhando num sitezinho de doutor, né, dos médicos ortodoxos, tradicionais, materialistas, vamos lá. Os sintomas: aumento do batimento cardíaco ou palpitações, sensação de falta de ar, sensação de fraqueza ou desmaio, formigamento das mãos, sensação de terror ou perigo eminente, sensação de calor e suor frio, dor no peito com a sensação de aperto. Aqui tem alguns poucos sintomas, né? Existe uma série de sintomas, como, por exemplo, o desarranjo do metabolismo, né, do intestino, um desarranjo geral, tá, do metabolismo. Você pode ter, e normalmente quem tem pânico, qual é a sensação? Uma sensação que a gente chama de desrealização e despersonalização. Em outros vídeos nós vamos esmiuçar mais esses sintomas, tá? Então tem uma série de sintomas aqui nesse sitezinho que eu entrei do doutor, né? Ele fala alguns sintomas. Então, baseados na medicina, nós podemos falar um pouco sobre a visão transpessoal a respeito do transtorno de pânico, certo? Esses sintomas nada mais são que uma reação do corpo a essa sensação que você passou para ele de perigo. Acontece que essa coisa constante, quando ele entra em tilt, né? Quando ele não consegue mais atinar, né? O que é perigo, o que não é, porque na grande maioria das vezes esse perigo não é de verdade, né? É um perigo da nossa cabeça, do que? Eu tô com medo de trocar a entrevista, que medo, caramba, né? Eu tô com medo da vida. Nossa, esse país que eu vivo, caramba, é muito violento. E isso vai se tornando uma constante no seu corpo. É isso só que ele recebe de mensagem. Como é que ele responde a isso tudo? Então você vai ficando estressado, né? O estresse vai tomando conta, até que você pode chegar ao transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico ele pode advir de traumas, né? De situações realmente em que você passou um perigo e então é pós-traumático, né? E ele pode sim ser tratado, pode ser curado. Com medicação?
Não creio, tá? A medicação, às vezes, é necessária, como eu falo. Na sintomatologia, quando você está com aquela coisa aguda, né? Numa hora de crise, tá, ajuda a baixar a bola aí, né? Mas, num problema crônico, eu acho assim, essa é a minha opinião e respeito, lógico, todas as outras, não considero um bom caminho, né? Enfim, então esses são os sintomas básicos do pânico, né? Então, voltando aqui, vamos lá. Se você tem... não, peraí, cadê? Sumiu. É que são tantos sintomas que a gente pode ter, né? Aumento, olha, veja só, aumento do batimento cardíaco ou palpitações, né? Aquela sensação de faltar de ar, formigamento dos membros, né? Das mãos, sensação de fraqueza ou desmaio, sensação de calor ou suor, né? Dor no peito, uma angústia. Você percebe que você não consegue respirar. Agora eu vou falar por minha experiência, tá? Eu já tive síndrome do pânico faz muito tempo atrás, mas eu ainda lembro bem, não é? Porque eu sei que é algo que faz a gente sofrer pra caramba, não é legal, né? É desgastante, é até às vezes humilhante, né? Digamos assim. Então, sabe, é uma sensação de mal-estar geral, você não consegue respirar, você não sabe se você respira, se você sai correndo, e principalmente essa sensação de enlouquecer, né, de morte, de desrealização. Tá? Mas nós vamos falar um pouco mais em outros vídeos de cada um deles. Eu gostaria muito de trazer a coisa da desrealização e despersonalização, que tem muito a ver com o transpessoal. No âmbito transpessoal, nós alinhamos toda essa questão psicológica, emocional, com as questões energéticas, né, do corpo energético, dos corpos sutis, né, da sua espiritualidade como essência espiritual, não como religião, tá? É algo que transcende religião, transreligioso, não é? Mas como você vivencia a sua espiritualidade, entendendo que nós somos seres integrais, holísticos. Então, nós temos nosso corpo físico, não é? Isso é óbvio, isso todos nós sabemos, né? Inclusive a ciência materialista, mas nós temos outros corpos, que são os corpos sutis, abstratos, não palpáveis, por essas mãozinhas, não é? Um corpo mental, que dentro da ciência você analisa, né, como o seu psicológico. Nós temos as nossas emoções, o nosso corpo emocional, e isso a ciência sabe que vem do nosso cérebro límbico, nossas reações emocionais, mas que nós, em transpessoal, nós colocamos esses campos abstratos, né, mental e emocional, como corpos. Eles existem sim no campo energético, né? Eles são energia, só que eles são uma energia, mas não é rarefeita, mas menos densa que esse corpo físico, mas está aqui, tá? A gente tem um corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos vários corpos, né? E então, na terapia que eu ofereço, a gente trabalha todos esses corpos baseados nas escolas do taoísmo, do budismo, do yoga, Ayurveda, né? Da medicina Ayurveda. E a nossa essência espiritual, nós temos uma essência, né, divina. E quando nós não entendemos essa nossa conexão com algo maior, o medo toma conta, né? Então, como alguns religiosos falam, né? Eu creio em Deus. Então, eu ando por onde tiver que andar, não tenho medo, porque eu creio em Deus. O que é crer em Deus, né? Você não precisa entender isso como algo religioso, mas como uma compreensão de que existe uma harmonia, e não é só
a nível de espiritualidade, mas se você observa a natureza, a plenitude que há na natureza, os ciclos, né, a harmonia, é a presença de Deus na Terra, né, a presença dessa força que nós chamamos também de o todo, tal. Né? No taoísmo é conhecido como Tao, todo. Bom, continuaremos num próximo vídeo, né? Mas o que eu quero esclarecer neste aqui, que você pode perceber os seus sintomas, anotar, né? E entender que às vezes é só uma crise de pânico, é diferente de ter um transtorno, uma psicopatologia, né? Algo que precisa realmente ficar de olho e cuidar. Ter uma crise de pânico acontece, né? Sentir ansiedade acontece. Mas qual o seu grau de ansiedade? Então, observe a si mesmo um pouco mais. Né? Busque-se autoconhecimento. O que a gente chama de autoconhecimento é exatamente isso. Olhe para si mesmo. Perceba que grau de ansiedade você tem. Não é? Se é muita preocupação, se é exagerada, se isso te impede de ter uma qualidade de vida. Não é? Se é doentio, como se fala. Né? Você tem comportamento doentio. Caramba, você tem medo de tudo. Né? Então, perceber que existe uma linha divisória, né? Ela é bem assim sutil, né? Da normalidade do que já se tornou um transtorno. Né? Mas nós sabemos que o transtorno do pânico ele é quase que único, né? Poderíamos dizer que ele é tão desgastante que é difícil que você não saiba. Eu tenho transtorno do pânico, né? Observando a si mesmo, porque você passa mal indo a lugares, você passa mal dentro de casa, você está sempre, né, tendo aquelas sensações horríveis de tremedeira, mal-estar, desrealização, despersonalização, palpitação, sensação de falta de controle de si mesmo, né? De enlouquecer, porque você perde o controle de si mesmo, do seu corpo. Perde a sua autonomia, tá certo? Então, observe, veja qual o seu grau de ansiedade e faça seus comentários aqui, vamos falar um pouco mais, né? Os graus de ansiedade. Olha, Nádia, eu me preocupo tanto quanto com isso, mas eu acho que isso é natural. A gente vive no Brasil, gente. Então é difícil não se preocupar com o futuro, né? É difícil não se preocupar com a violência, é difícil não ficar ansioso, nervoso com o trânsito, com o ônibus que demora, né? Com a falta de dinheiro, certo? Muito obrigada por estar aqui comigo. É sempre um prazer e uma satisfação poder compartilhar com você. Até a próxima. Namastê. Seja amor.